Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, o que a Bíblia diz sobre usos e costumes? Qual é a diferença entre costumes e doutrina? Pastor, por que o Senhor não gosta muito de falar sobre usos e costumes na igreja? Meu querido, ser mestre nos assuntos do céu e nos assuntos de Deus é isso. É ensinar que existe uma felicidade à nossa espera ao lado de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. O ensino da criança ele vale ouro, o ensino do jovem vale prata e o ensino do adulto vale bronze. Então, quanto mais novo se ensina a palavra, mais precioso. O ensino que não se traduz em ação nunca foi assimilado. O verdadeiro ensino ele ocorre mais fora do prédio da igreja do que dentro dele. E você e eu, nós somos os professores. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não gosto de ensinar sobre usos e costumes da igreja, mas isso é necessário. Os costumes, eles não podem ser confundidos com doutrina, de forma alguma. Os costumes, eles são passageiros e são transitórios, enquanto a doutrina, ela é permanente. Não muda com o tempo. Os costumes, eles são locais, enquanto que a doutrina, ela é geral. A doutrina diz respeito a todos e em todos os tempos. Os costumes, eles tratam do que fazer, enquanto que a doutrina, ela cuida do ser. O ser. Agora vamos ao exemplo. Você acha que o homem cristão, escocês, ele está pecando por usar saia? Isso é um costume que vem de décadas. E lá na Escócia, a saia é roupa de homem. Não afeta a sua masculinidade. Agora, porém, é pecado a idolatria. Tanto lá como cá. Um é costume, vestes, o outro é doutrina, o ensino da palavra de Deus. Agora, uma doutrina que está inserida no ensino sobre usos e costumes é a respeito da moderação e da decência. Isso sim é doutrina bíblica. Paulo, aos Coríntios 14:40, ele diz, mas faça de tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu querido, lá na África, as mulheres negras, por sua natureza, elas têm cabelo muito curto. Então elas não estão pecando por não terem cabelos compridos. Porém lá é pecado difamar o próximo, como também é aqui. O judeu, por tradição, ele usa barba. Agora o japonês, por natureza, ele não tem barba. Então é claro que existem alguns japoneses com barba, mas no geral é assim. Agora, deve ser do seu conhecimento que existem igrejas que proíbem o uso de barba. Então estaria Arão pecando usando barba? Pois no Salmo 133 nos fala do óleo que desce pela barba de Arão. Então isso se dá com as vestes, com o cabelo. A igreja ela deve se esmerar na doutrina e não nos costumes. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela manifestação do amor que há entre nós. João 13:35 fala sobre isso. Não porque fazemos isto ou não fazemos aquilo.
Vale lembrar que Jesus, ele disse em Mateus 23, mais precisamente no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Meu querido, existe algo muito mais sublime que caracteriza o cristão. E pode estar certo que não são os costumes. Agora eu quero deixar claro que para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, é fácil usar o púlpito de sua igreja para dizer um monte de pode isso, não pode aquilo. Porém, o verdadeiro pastor é aquele que usa do seu tempo diante do seu público para trazer a palavra de Deus. Veja o exemplo de Jesus. No Sermão do Monte, ele trouxe palavras edificantes, palavras consoladoras, e não falou em momento algum, ele não usou o seu tempo proibindo isto ou proibindo aquilo. Falou a palavra de Deus. Costumes são passageiros e a doutrina é permanente. Paulo aconselhou a Timóteo, tem cuidado da doutrina, e não o contrário. Ele não disse, tem cuidado do costume. Esta é uma bendita diferença. O que nós podemos concluir de tudo isso que nós falamos até agora? Meu querido, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras sagradas, ele deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não enquadrar na palavra de Deus, rejeite. A escritura sagrada é que deve determinar o que a igreja ensina. Quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada. O ensino não deve ser do pastor, mas o ensino deve ser da palavra de Deus. Agora, existem alguns costumes, alguns bons costumes, que Paulo fala sobre eles. Eu falei, por exemplo, sobre barba. Não é pecado ter barba. A Bíblia não condena a barba. Mas se existe um consenso da minha igreja, um consenso salutar de que, por exemplo, os obreiros não devem usar barba, não quer dizer que é pecado usar barba. Mas, se é um bom costume, por quê? A barba representa desleixo, a barba representa relaxamento, a barba representa falta de cuidado com o seu corpo físico. Por isso que a minha denominação, por exemplo, ela não é de costume ao obreiro que use barba. Por quê? Por causa disso. Porque representa o relaxamento com o seu próprio corpo. Não é porque é pecado usar barba. A Bíblia não fala sobre isso. Mas não é o costume. Então eu costumo dizer, por exemplo, a respeito do uso de barba para os meus obreiros, quando eu digo meu, estou tá exagerando, né? Os obreiros é do Senhor, é da igreja do Senhor. Mas eu digo, não é pecado usar barba. Mas o dia que eu, por exemplo, tiver que indicar um obreiro para ser consagrado a diácono, a presbítero e assim por diante, se ele não obedeceu aos usos, aos costumes da igreja com respeito a isso, ele não será indicado. Simplesmente isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? É pelo seguinte, olha bem, se você trabalha numa empresa, o uniforme escolhido pela empresa é de cor vermelha e você detesta o vermelho, e você dizer, olha, eu não vou usar esse uniforme, porque eu não gosto de vermelho. Mas se a empresa
coloca como costume o uso do uniforme vermelho, você tem a opção. Ou você se adequa ao costume da empresa, ou você não trabalha lá. Da mesma forma na igreja. Existem algumas coisas que não são doutrinas, mas são costumes e bons costumes. Se eu não quiser me adequar aos costumes da minha denominação, eu não faço parte dela. Simples assim. Agora, não quer dizer que o uso de barba ou outra coisa que é costume da minha denominação, se eu não me adequar, eu não estou pecando por isso, mas eu peco também por uma coisa que se chama desobediência. Amém? Simples assim. Gostou do vídeo? Não se esqueça do like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, isso vai ajudar o canal a crescer. Amém? Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus.